Episódio 6. Aristóteles. Em raras ocasiões, Atena presenteia o mundo com seres humanos dotados de grande inteligência, capacidade de observação, síntese, análise e criatividade. Alguém possuído pelo espírito científico, tomado por uma sede insaciável de conhecimento e curiosidade infinita. Alguém que veio ao mundo para dar um salto no entendimento do universo, para transformar as ideias. Para ser sincero, talvez eles não sejam assim tão incomuns. Talvez você já tenha se deparado com alguém assim. Talvez você seja uma dessas pessoas. Quem sabe? Entretanto, é necessário que essas pessoas estejam inseridas no contexto correto, no ambiente correto. Que haja um conjunto de fatores convergentes para que o indivíduo floresça. Geralmente, eles devem possuir um mentor, estar inserido dentro de uma tradição intelectual que dê impulso às suas capacidades e aspirações. Foi dentro deste esquema que a Grécia Antiga se tornou o berço de uma tradição intelectual que de certa forma perdura até nossos dias. Lá nasceu Tales, Pitágoras, Parmênides, Heráclito e tantos outros. Sócrates, que foi mentor de Platão, Platão, que foi mentor de Aristóteles, Aristóteles, que foi mentor de Alexandre o Grande, que não foi dotado de espírito científico, mas um espírito conquistador que possibilitou a disseminação da cultura grega no mundo antigo, helenizando o mundo antigo, fortalecendo as raízes mais sólidas da cultura ocidental. Quem foi Aristóteles? Aristóteles foi um dos filhos mais ilustres da Grécia Antiga, um dos maiores filósofos de todos os tempos. Ele nasceu em Estagira, Macedônia, em 384 a.C. O historiador antigo, Diógenes Laércio, é quem fornece um relato da vida de Aristóteles. Ele diz que o pai de Aristóteles, um grego chamado Nicômacos, serviu como médico particular do rei da Macedônia Amintas. Ele enviou Aristóteles aos 17 anos para Atenas, a fim de educá-lo na academia de Platão. Durante esse período, Aristóteles adquiriu seu vasto conhecimento da tradição filosófica grega. Diógenes nos diz que Aristóteles foi um homem magro que se vestia de maneira chamativa, usando um penteado da moda e vários anéis. Afirma também que ele deixou Atenas na época em que Platão morreu em 348 ou 347 a.C. Como estrangeiro em Atenas, pode ter sido excluído da liderança da academia em favor do sobrinho de Platão. Outra possibilidade é que tenha sido forçado a fugir, pois o poder crescente de Filipe da Macedônia levou à disseminação do sentimento anti-macedônio em Atenas. Qualquer que seja a causa, Aristóteles posteriormente se mudou para Tarnel, na atual Turquia, que era governada por outro ex-aluno da academia, Hermias. Durante seus 3 anos nesta cidade, casou-se com Pítias, sobrinha ou filha adotiva de Hermias. Com ela teve uma filha e com Hérpiles, sua concubina, um filho chamado Nicômacos em homenagem a seu pai. Aristóteles talvez tenha se envolvido em negociações ou espionagens em nome dos macedônios. Seja como for, ele se mudou para a Macedônia, onde foi contratado pelo rei Filipe como tutor de seu filho Alexandre. A carreira filosófica de Aristóteles foi, portanto, diretamente envolvida com o nascente período helenístico. Ele provavelmente era possuidor de uma riqueza pessoal significativa, pois sabe-se que prometeu uma casa mobiliada em Estagira, 3 escravas e um talento de prata para Hérpiles. Depois de algum tempo na Macedônia, retornou a Atenas, onde fundou sua própria escola, o Liceu. Na verdade, o termo liceu serve tanto para se referir à escola de Aristóteles como o ambiente social chamado liceu, que foi uma estrutura edificada fora das muralhas da cidade de Atenas e serviu para vários propósitos, como templo, local para reuniões de assembleia ateniense, área pública para exercícios e também ambiente educacional. O liceu, pelo que se diz, era um lugar bastante agradável e tranquilo. Aristóteles tinha por hábito ensinar ao ar livre, sob as árvores que cercavam o liceu, caminhando enquanto lia e dava suas palestras. Por isso, sua escola também ficou conhecida como peripatética.
Pela manhã, Aristóteles caminhava com seus discípulos mais avançados e com eles discutia as questões filosóficas mais profundas como lógica, física e metafísica. Ao anoitecer, expunha assuntos de menor dificuldade para uma audiência mais ampla de iniciados. Fala sobre retórica, política e literatura. Durante esse período, escreveu a maioria de seus textos sobreviventes. Ele foi um pensador sistemático, conhecido por classificar as áreas do conhecimento no mundo antigo, por conceber uma série de conceitos inovadores, caracterizar, categorizar, qualificar, delimitar e ampliar todo o conhecimento existente à época. Ele deixou um rico material de estudos, talvez com até 200 tratados, dos quais apenas 31 sobrevivem. Esses trabalhos têm a forma de anotações de palestras e rascunhos de manuscritos nunca destinados ao público em geral. Portanto, eles não demonstram seu renomado estilo de prosa polida que atraiu muitos seguidores. Seus escritos existentes abrangem uma ampla gama de disciplinas: lógica, física, metafísica e filosofia da mente, ética, teoria política, estética, retórica, biologia empírica, onde se destacou na observação detalhada e descrição de plantas e animais. Em todas essas áreas, as teorias de Aristóteles forneceram iluminação, encontraram resistência, provocaram debates e geralmente estimularam o interesse sustentado de um público permanente. Pai do campo da lógica, foi o primeiro a desenvolver um sistema formalizado de raciocínio. Ele observou que a validade dedutiva de qualquer argumento pode ser determinada por sua estrutura, não por seu conteúdo. Um exemplo clássico de um argumento válido é o silogismo. Todos os humanos são mortais. Sócrates é humano, portanto, Sócrates é mortal. Depois que a escola de Aristóteles estava em funcionamento havia 13 anos, com a morte de Alexandre, o sentimento anti-macedônio em Atenas foi reacendido. Aristóteles então partiu novamente de Atenas para a propriedade da família de sua mãe na cidade de Cálquida, possivelmente por uma acusação de impiedade, uma espécie de heresia que supostamente fora cometida por ele. Aristóteles morreu de causas naturais em 322 a.C., aproximadamente um ano após a morte de Alexandre. Em seu testamento, pediu para ser enterrado ao lado da esposa. No próximo episódio, mergulharemos um pouco na fascinante filosofia natural de Aristóteles. Nossa comunidade está crescendo. Superamos a marca de 100 inscritos e por isso quero agradecer a todos pelo apoio, pelas inscrições, pelos likes e comentários que ajudam no ranqueamento do canal. Sou muito grato. Seguiremos agora rumo aos 1000 inscritos. Até a próxima!